Boa noite, galera. Tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que estejam todos bem no nome de Jesus Cristo. Como é que foi a semana de vocês? Estou esperando o Léo entrar aqui para eu poder chamá-lo. Seja bem-vinda, Raquel. Seja bem-vinda, Léo Cabral. E seja bem-vinda, Rebeca. Boa noite, Léo. Tudo bem contigo? Boa noite, tudo na paz, graças a Deus, você. Bom, bom também, graças a Deus. Eu lembrei do pastor Luciano que agora que sempre fala bom e bonito, né? Eu ia imitar ele aqui, mas deixa quieto. Ficar no bom tá bom, né? Seja bem-vindo aí, Facacinone, Clécio Bento 16. Sejam bem-vindos aí. É uma honra poder estar recebendo a presença de vocês aqui na live. Vamos orar ao Senhor, né, para poder entregar essa live para Deus, para que Ele possa estar na direção. Nós já oramos mais cedo, né, mas vamos orar mais uma vez, nunca é demais. Seja bem-vindo, Adri Rodrigues aí também. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus de paz, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. Obrigado por mais uma live, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Pai, para que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, sermos edificados, ó Pai. Que o Senhor venha falar conosco em nome de Jesus, de forma individual e pessoal. Que cada um que assistiu essa live, Pai, possa ser edificado pelo Senhor. Que o Senhor Espírito Santo possa ministrar no coração de cada um dos ouvintes, ó Pai. Em nome de Jesus, que o teu propósito seja cumprido, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a vida do Léo, abençoa a vida de todos os ouvintes, Pai. Abençoa a minha vida também, Pai. Estamos aqui à disposição do Senhor, Pai, para fazer a tua única vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você está me ouvindo bem aí, né? Sim, tudo certinho. Ok. Então hoje, então, nós vamos então para quarta parte da história de Abraão, né? Ou a terceira? Ok, já foi uma, a segunda foi aliança, a terceira foi sexta passada. Então hoje é a quarta parte. Hoje é a quarta parte da história de Abraão, pela graça do Senhor. Já tá dando um mês já falando da história dele. Dá Glória a para Deus falar por em isso. alguns meses, né? É verdade. É verdade, é verdade. Mas amém. Então a gente vai então partir de onde nós paramos nas lives passadas. Você que está nos assistindo, tem as outras três partes salvas lá no Instagram da Lagoinha Industrial, lá no IGTV. Se você preferir assistir pelo YouTube, você pode entrar no canal Glorioso Deus, que você vai encontrar lá salvo também. Está numa playlist lá, as três partes que já estão lá. E aí, assim que terminar aqui, assim que tiver um tempo aqui, eu vou baixar essa live aqui também para poder colocar lá no canal a quarta parte. Então, esteja acompanhando aí. Vamos abrir então lá em Gênesis capítulo 20. 20, exatamente. Só para situar o pessoal, quando Sim, você abre aí, Felipe, a última vez, né, nós deixamos Abraão falando com Deus, intercedendo por Sodoma e Gomorra, no capítulo 18, né? Pedindo a Deus, Deus, se tiver 50 justos lá, você vai destruir a cidade. Ele foi descendo até 10, não achou nem 10 justos, e Deus efetivamente destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra e salvou só Ló, que era sobrinho de Abraão, e a família dele. Aí agora aqui no capítulo 20, né, logo depois, depois desses acontecimentos aqui, Abraão indo habitar na terra de Gerar. amém. Seja bem-vindo, Esté aí que entrou aí também. Nanda Vieira, Douglas Milionário Rabelos. Não sei se eu falei certo, não, mas é isso aí. Sejam bem-vindos todos aí em nome de Jesus. Tá, aí como o Léo colocou aí, né? Aí Abraão chegando em Gerar. E é aqui então o capítulo 20. Eu vou só ler os primeiros versículos, só para a gente dar início, mas aí a gente vai mais comentar o que está escrito, você pode conferir aí com as suas Bíblias aí o que a gente foi comentando, mas só para dar início a gente vai ler os dois primeiros versículos. Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver em Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si.
Lá no 3 também, vamos ler de uma vez. Certa noite Deus veio a Abimeleque no sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não Eu sou muito voltou aí? Gente, ficou escuro aqui, mas é porque a luz acabou, então eu tô na internet de dados. Ora a Deus aí pra essa internet funcionar até o final. Eita, amém. Glória a Deus. Deus Aleluia. abençoe em nome de Jesus. Amém. Mas então, aí você vai fazendo você quer continuar a leitura de onde eu parei? Porque aqui eu já não consigo enxergar a Bíblia mais não. Ok. Aí aqui eu tinha lido até o 2, né? Aí 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Então aqui a gente está vendo Abraão, né? Agora na região de Gerar. O rei desse lugar era Abimeleque. E aí a gente vê Abraão fazer a mesma coisa que ele fez um pouco tempo atrás, gente, alguns anos atrás. Se você for lá na primeira live nossa que a gente falou, lá no capítulo, no chamado de Abraão, no capítulo 12, amém. Lá no capítulo 12, Abraão tinha feito a mesma coisa. Falou para ele para poder sair, teve fome na terra, aí ele pegou e desceu para o Egito. Quando ele chegou no Egito, ele pegou e falou: Olha, Sara é minha irmã, ela não é minha mulher. Porque ele ficou com medo do povo da terra não temer a Deus e matar ele para poder tomar ela. Aí agora aqui a gente vê um Abraão, 20 e poucos anos, em torno de 25 quase, assim mais ou menos. Né, depois dessa história do Egito, fazendo a mesma coisa de novo. Agora ele vai em Gerar e lá vai ele falar a mesma coisa. E eu até estava comentando com o Felipe, né? Que mulher bonita essa Sara. Porque aquela tá com 90 anos de idade e o rei do lugar, que é o Abimeleque, vai né? Ela diz que ela é irmã de Abraão. Abraão diz que é irmã dela. Os dois, né, estão confirmando. Aí ele pega e toma ela como esposa. Só que Deus aparece em sonhos para Abimeleque e fala com ele: Olha, você vai morrer. A mulher que você tomou tem marido. E aqui também vai falar que Deus impediu Abimeleque de tocar nela. Então Abimeleque não fez nada com ela. E Deus já foi lá em sonhos e impediu que ele fizesse qualquer coisa. Aí, apareceu de Voltou? novo, Felipe. Voltou? É Acho porque que tava agora pegando. vai. Agora tava. Voltou pra Wi-Fi. Não voltou com o Wi-Fi, não. Então agora a gente vai. Aí eu estava falando isso, né? Que Deus, além de impedir Abimeleque de encostar em Sara, ele ainda feriu Abimeleque, a mulher dele e as mulheres, a serva, o povo da casa de Abimeleque. Aí aqui eu estou entendendo que a nação toda ali, né? Que Abimeleque era rei, com esterilidade. E ainda falou para ele assim: Vocês estão ouvindo agora, gente? Raquel aí falou que o som sumiu, vocês estão ouvindo normal agora? Aí ele Eu tô te ouvindo normal. Aí ele vai falar que. Ah, tá, ok, tá funcionando. Então, e Deus feriu todo mundo com esterilidade e ainda apareceu em sonho para Abimeleque para falar que ele morreria, porque ele tomou uma mulher que tinha marido. Então, assim, a gente vê um Abraão fazer o mesmo pecado de novo, mentir de novo, e pedir que Sara mentisse de novo. Só que a gente vê Deus ter misericórdia e socorrer esse casal de novo. Verdade. E aí a gente percebe que, trazendo para a nossa vida, né?
Mesmo que às vezes a gente chega, infelizmente, até repetir alguns erros, aquelas coisas todas, você fica assim, decepcionado consigo mesmo, talvez você fique até com raiva de si mesmo, eu não queria acertar, mas só que Deus, na infinita misericórdia dele, que se renova a cada manhã, se prova até mesmo nessa história. Então, a gente pode ter essa plena confiança em Deus, de que Ele é conosco. E Deus é misericordioso. Então, aí Deus aparece em sonho para Abimeleque. E aí a gente vê que, não sei se você comentou aí, Léo, que parece que Deus impede Abimeleque de tocar em Sara, né? Você chegou a falar isso aí? Falou, né? Mas enfim, então a gente percebe então Deus protegendo a própria aliança dele. Porque no caso aqui, ó, daí um ano que Isaac nasceria, né? Então, ou seja, Deus já preservando a aliança para que não houvesse nenhuma dúvida de que o filho era de Abraão mesmo, que é dele mesmo que a linhagem viria, que a promessa se cumpriria e poderia chegar a promessa de Deus para todas as nações, que inclusive nós fazemos parte. Isso. Aí eu até estava comentando com o Felipe aqui antes, eu acho que essa história, essa parte também traz uma grande lição para nós. Porque, às vezes, na caminhada cristã, a gente vai avançando, né? A Bíblia vai falando que a vereda do justo é como o amanhecer, né? Como a luz da aurora, vai clareando cada dia mais, a gente vai desenvolvendo nosso relacionamento com Deus. A gente pode chegar a ficar sem achar que a gente já chegou numa posição que a gente não pode cair mais, ou que aqueles erros antigos a gente não vai repetir, que acabou, e acabar se tornando displicente, sabe? Não vigiar mais como a Bíblia ordena que a gente faça. A gente está vendo aqui, ó, um Abraão próximo de 100 anos. Logo depois disso aqui, Isaac nasce. E logo antes disso aqui, Deus já tinha aparecido a Abraão e falado que depois de um ano ele visitaria e Sara engravidaria e teria um filho. Então a gente está com Abraão mais ou menos ali 100 anos. Ou seja, tem cerca de 25 anos que Abraão deixou a sua terra, a sua parentela e está peregrinando. Abraão já entrou no Egito, já cometeu aquele erro, Deus já socorreu. Abraão já ergueu vários altares, já fez uma aliança com Deus. Deus já mudou o nome dele de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Ele já viu Deus agir. Abraão já lutou a guerra lá e derrotou Sodoma, derrotou aqueles reis que atacaram Sodoma e Gomorra. Ele já lutou contra aqueles 4 reis e teve vitória. Ele já viu Deus agir e prosperar. Ou seja, ele já era alguém maduro na fé. Ele já era alguém maduro na vida, porque ele já tinha 100 anos de idade, mais ou menos. Ele já era alguém maduro na fé, porque ele já tinha 25 anos que tinha andado com Deus, já tinha uma aliança com Deus. Ele já estava circuncidado, então já tinha a marca da promessa, da aliança ali. E ainda assim, ele cometeu um erro basicamente igual a um dos primeiros erros que ele cometeu lá no início, quando Deus chamou ele. Então aqui no capítulo 20, a gente vê Abraão fazendo basicamente a mesma coisa que ele fez no capítulo 12. Então isso fica uma lição pra gente, sabe? Porque não é porque a gente é crente há muito tempo, já teve muita experiência com Deus, que a gente é infalível ou não vai cometer o mesmo erro de novo. A Bíblia vai falar, né, que guarda o que tens, né? Jesus vai falar em Apocalipse, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Ao que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte. Vigiai e orai. A Bíblia está farta de palavras falando sobre isso, sabe? Sobre a vigilância e o cuidado. E eu acho que isso, né? Essa história de Abraão traz essa lição para nós. Mas ela traz também uma outra lição. Porque se o Abraão, bem mais maduro, não deveria ter caído nisso de novo, o Deus de Abraão continuava sendo o Deus de Abraão. E você vê Deus ali, intervindo para cumprir a promessa dele, não deixou ninguém encostar em Sara, porque logo ali Isaac nasceria de Abraão, como Deus prometeu. E você vê Deus ter misericórdia desse casal de novo também, sabe? E isso não é a única vez que você vê isso na Bíblia. Você vê, por exemplo, se você comparar a história de Pedro, foi exatamente isso que aconteceu. Deus encontra Pedro na beira do rio lá, pescando, e fala para ele, vinde após mim, né, que eu te falei pescadores de homens.
Depois de Jesus morto e ressuscitado, lá na frente já apareceu para eles e tal, Pedro vira, vou voltar a pescar. Aí os outros, vamos com você. Aí lá vai eles voltar para o mesmo lugar de novo. Você vê Jesus, 3 anos e pouco depois, ir lá achar Pedro dentro de um barco, numa pesca fracassada, da mesma forma. E chamar ele de novo do mesmo jeito. Então, se por um lado a gente tem que tomar esse cuidado, porque maturidade ou tempo de questão, ou mesmo maturidade mesmo, não estou falando de gente que está na igreja há muito tempo e nunca cresceu. A gente está falando de Abraão, de um cara que tinha aliança. Então, mesmo a maturidade não garante que a gente não vai errar, então vigiemos. Mas os nossos erros também não afastam a aliança de Deus. Lembra que a aliança, nós falamos na segunda, na live para trás, a aliança é um pacto inquebrável. Deus nunca vai quebrar a aliança do lado dele. Ele seria o escudo de Abraão. E foi o que ele falou, eu serei o teu escudo. E aqui você vê Deus sendo exatamente o escudo, a defesa de Abraão. Siga pro 21. Talvez você possa pensar assim, qual dica que eu poderia ter para que eu não repita esse mesmo erro igual Abraão fez? E aí, pensando na história de Pedro, que ele voltou ali pro barco ali para poder pescar, e aí Jesus vai em volta dele, eu lembrei de uma pergunta que o Carlão fez para nós. Eu acho que você também estava junto no dia que ele perguntou. A pergunta que ele fez é a seguinte: por que Pedro voltou para pescar? Não estava nessa, não. Não, ele perguntou isso. Por que Pedro voltou para pescar? Você consegue imaginar, Léo, por que ele voltou para pescar? Eu não vou estender muito aqui, porque a gente tem que focar na história de Abraão. Mas só para poder fechar, a resposta é porque ele tinha o barco. Ele tinha um refúgio, como é que fala? Um refúgio ali para poder voltar. Isso. Ele tinha uma ponte com o passado. Então, às vezes, a gente tem que desfazer mesmo com o que liga. Não ter aquela zona de conforto ali, à espera ali, para poder eu ter que voltar. Se você já cortar seus laços todos, você não vai correr nenhum risco de voltar. Entendeu? Então, assim, é uma dica para que nós não possamos repetir os nossos erros. Então, voltando então aqui para a história aqui. E aí, então, como a gente já falou, né, Deus não permite que Abimeleque toque em Sara. E aí Abimeleque vai e devolve Sara para Abraão, que é o marido dela. E aí, diante disso, aí Deus falou para Abimeleque, né, que Abraão, que é profeta de Deus, então não deixou, Abraão não perdeu a identidade dele de filho de servo de Deus, né, mesmo com tudo isso. E aí Deus falou para Abimeleque que ele vai orar por você e aí vai trazer cura da esterilidade que tinha vindo sobre aquela nação. E aí, então, conclui esse pedaço aqui de Abraão em Gerar. Quando ele chega ali em Gerar, essa parte dele com Abimeleque. Aí a gente entra, então, no capítulo 21. Você quer falar mais alguma coisa a respeito dessa história do 20 aqui? Né? Pode seguir, né? Não. E aí que, então, nesse capítulo 21, aqui a gente tem muita coisa para comentar, porque é uma história muito conhecida, que é falando sobre o nascimento da promessa, o nascimento de Isaac. E aí aqui, a gente vai ler aqui o Gênesis 21, do 1 ao 7. Você quer ler? Eu li da primeira vez. Não, pode ler, eu estou escrevendo aqui. Pode ler, né? Pode ler. Aí eu vou ler aqui, então, na versão NVI, tá? Gênesis 21, verso 1 ao 7, NVI. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Então aqui é o nascimento de Isaac. Aí aqui a gente vai destacar alguns pontos aqui nesses versículos que a gente leu, começando
Aí essa parte aí no início, né? Que o Senhor foi bondoso com Sara como lhe dissera. Então, assim como Deus disse para Sara, ele cumpriu a palavra dele. Então, tudo que Deus disse para você que nos ouve, tudo que ele prometeu para você, não importa quanto tempo, ele vai cumprir da forma como ele lhe disse que vai ser. Então, se ele diz que vai ser dessa forma que Deus falou para você, é assim que vai ser. Ah, mas é impossível, é contra a lógica humana, é contra as leis da natureza, não importa. O próprio Deus é o legislador, ele é o próprio Criador. Então, ele tem o poder completo para poder fazer o que ele desejar. Então, se ele prometeu na sua vida, pode perseverar que ele vai cumprir. Porque assim como Deus cumpriu na vida de Sara, o que ele disse a ela, assim também ele vai cumprir na sua vida. Nós estamos rindo aqui para você que nos assiste, talvez aí, depois que a live foi gravada, é porque o comentário da Raquel foi: estou rindo com ela. Então nós também estamos rindo com Sara. Todo mundo rindo com ela. Glória a Deus por isso. Inclusive Isaac significa riso, né? Exatamente. Então é risos de alegria, né? E aí Deus então cumpre o que ele prometera. Então tudo que ele prometeu para você, ele vai cumprir. Né? E aí o segundo ponto, então, a destacar, aí eu vou deixar para você comentar o segundo ponto aí, Léo, para eu não falar sozinho. Não, pode falar essa parte, depois eu vou falar H. Vamos mandar ver. Então beleza, então. A segunda aí é na época fixada por Deus. Aí, ou seja, tem um tempo dele. É ele que fixou o tempo. Não é eu que fixei o tempo. Deus, ó, daqui um ano eu quero o cumprimento dessa promessa. Ah, não, eu vou fazer um propósito aqui. Entenda que eu não sou contra propósito, eu não sou contra o jejum, entenda, meus irmãos. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes nós queremos estipular para Deus algo que é ele que decide. E aqui a gente viu que para ele cumprir a promessa que ele fez para Sara, ele cumpriu na época que ele fixou. Não foi na época que Abraão nem Sara fixou, então é ele. Então o que ele prometeu para nós, ele vai cumprir. Mas é no tempo que ele fixou. E aí ele sabe quando será. E será o tempo certo. E aí o terceiro ponto é que o Isaac, quando tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou ele. Então aqui, para quem assistiu a segunda live que nós fizemos, vai lembrar que essa circuncisão é um dos termos da aliança de sangue que Abraão passou ali na aliança dele com Deus. Então aqui ele está cumprindo em Isaac essa parte da aliança, conforme Deus havia ordenado que ele fizesse. Então assim que ele fez 8 dias de vida, ele foi circuncidado. Então aí são esses 3 pontos aí. Então aí, agora Sara vai dizer depois que Deus encheu ela de riso, porque todos que souberem disso rirão conosco. Então é comigo, né? E aí como assim a gente já riu aqui, quando a gente estava falando aqui, né? E aí Também, a Sara aqui já estava com quantos anos mesmo, Léo? Isso, então falando sobre tempo, quando Deus chamou Abraão, Sara é 10 anos mais nova que Abraão. Então, quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos, Sara 65. Ele fez a promessa de que eles teriam um filho. E Deus multiplicaria, faria deles uma numerosa nação. E depois, quando Abraão estava ali nos 99, 100 mais ou menos, e Sara nos 89, 90, Deus aparece de novo, que é aqueles 3 homens ali, e fala para eles: olha, daqui a 1 ano eu visitarei você de novo e Sara conceberá. E agora a gente tem a Sara dando à luz, né? Ela já concebeu e deu à luz. Agora em torno de 90 anos, e Abraão tinha 100 anos e Sara ali nos seus 90 anos. Então gastou 25 anos desde a primeira vez que Deus prometeu. Mas ainda assim, quando Deus chegou e falou assim: não, agora vai ser ano que vem. Aí ele cumpriu exatamente na época que ele fixou. Deus sempre soube a época que seria, né? Abraão e Sara que não. Mas Verdade. agora, continuando o capítulo aqui, Isaac nasceu, estão em festa, felizes, só que vocês vão lembrar que esse já é o segundo filho de Abraão, né? Abraão já tem um filho, Ismael, com a escrava Agar,
que era serva de Sara, que foi um jeitinho que os dois tentaram dar para cumprir a promessa de Deus, né? Ah, Deus falou que teria um filho, o filho está demorando, aquele negócio, tem tempo demais. Aí quando Abraão tinha 86 anos de idade, ele tem um filho com Agar, que é a ideia da própria Sara. Aí, agora, o que acontece? Isaac cresce e é desmamado, e Abraão dá uma grande festa. No dia que Isaac é desmamado, dá um banquete, comemora, aquela felicidade. Aí, olhando os comentários bíblicos, a Bíblia não fala, mas os comentários bíblicos, parece que esse desmamar era mais ou menos ali 2 anos de idade, mais ou menos, por assim, pelo costume, né, do pessoal. Aí, então, Ismael tinha ali em torno dos seus 16 anos, e Isaac em torno dos seus 2, mais ou menos. E aí o Ismael, era que vê Abraão naquela felicidade com Isaac, ele pega e despreza Isaac. E Sara vê, fica com raiva e vai atrás do Abraão. De novo, mesma história, repetindo de novo. Aí ele vai e Sara fala para Abraão, ó, bota esse para fora. É o meu filho que vai herdar. É meu filho que vai herdar. O Ismael não vai herdar. O filho da escrava não vai herdar com meu filho de jeito nenhum. Abraão fica pesaroso, porque era filho dele. Só que Deus vira e fala, olha, dá ouvido a Sara. A sua descendência será contada em Isaac. Isso me mostra, sabe, uma coisa muito importante. Deus não muda os planos dele quando a gente tenta mudar. Deus disse que Sara teria um filho. Sara teria um filho. Ah, não, vamos resolver aqui, Deus, com Agar mesmo. Sara terá um filho. Aí depois, ok. Agora Abraão tem 2 filhos, Deus vira e fala assim, não, dá ouvido a Sara e manda embora o filho da escrava. A sua descendência será em Isaac. Ou seja, Deus nem tomou conhecimento do outro caminho que Abraão quis seguir, sabe? O que ele projetou, ele cumpriu e era assim que seguiria. Então ele, né, manda embora o filho da escrava e beleza. Aí Abraão pega e, né, mesmo com o coração pesaroso, ele cumpre. Acorda no outro dia cedo e dá para ela pão, um odre de água, entrega o menino para ela e despede os dois. E sai Agar e Ismael andando sem rumo no deserto de Berseba. Só que, às vezes você pode estar pensando, ah, mas Deus é mau até, né? Coitado da Agar, era escrava, não podia fazer nada a respeito. Ismael não pediu para nascer. Deus é bom. E aí a gente tem uma história, né, paralela aqui, dessa peregrinação de Agar, que eu gosto muito, assim, sabe, desse texto. Que você tem de novo. É engraçado que essa parte da história de Abraão é um paralelo com o que ele já viveu, né? Ah, ele mentiu lá atrás, ele mentiu agora de novo. Aí agora Sara dá problema com Agar, e Agar é obrigada a sair vagando. Isso aconteceu de novo, isso aconteceu no capítulo 16, exatamente quando Agar estava grávida. Agora, coitada, ela vai é mandada embora. E só que, lá no 16, quando ela estava grávida, vagando, Deus aparece para ela. E aí ela conhece o Jeová Roi, o Deus que me ouve. Né? O Deus que me vê, né? Na verdade. O Deus que me vê. E aí Deus pega e fala para ela, olha, você vai ter um filho, você vai colocar o nome dele de Ismael. Ismael significa Deus ouve. Aí agora aqui de novo, sai ela com um cântaro de água, né? Uma vasilha e tal com água. Acaba a água, ela fica desesperada. Aí o que ela faz? Ela coloca o menino debaixo de uns arbustos e sai para longe, falando o seguinte, para que eu não veja o menino morrer. Aí, né, ela, desesperada, foge. Imagina o desespero dessa mãe. Não quer ver o filho dela morrer, porque ela está no deserto, sem água, vagando, não sabe o que fazer. O menino também chora. Aí que acontece uma coisa muito linda, que o versículo 17, né, de Gênesis 11, Gênesis 21, que é onde a gente está, vai falar que Deus, porém, ouviu a voz do menino. Lá atrás, 16 anos atrás, mais ou menos, quando a Agar estava grávida, ela também estava numa situação de desespero, ela conheceu o Jeová Roi, o Deus que me ouve. Não, Deus que me vê. E Deus manda colocar o nome do menino de Deus ouve. 16 anos depois, está ela numa situação ainda mais desesperadora, que agora ela está com um filho dela lá, sem saber o que fazer, e ela conhece de novo o Deus que continua ouvindo. E o Ismael chorando,
o Ismael significa Deus ouve, né? Eu já falei. Deus ouve. E vai falar o seguinte, o anjo de Deus, versículo 17, chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temos, porque Deus ouviu a voz do menino aí aonde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Olha isso aqui que legal. Olha o paralelo do versículo 15 com o versículo 19. Ela sai com odre de água. Acaba a água no deserto, ela desespera, bota o menino e sai para longe para não ver o menino morrer. O que desencadeou o desespero dela? A falta de água. Qual que era a esperança dela? A água que estava no odre. Acabou a água do odre, acabou a esperança, meu mundo acabou, vou chorar e vamos morrer. Só que o que acontece? Existe um Deus que ouve. E esse Deus, sabe o que ele faz com ela? Abre os olhos dela. Olha que legal esse 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Ela estava chorando, desesperada, o chão dela caiu, porque a água acabou. Tinha um poço de água. Ela não estava vendo o poço de água. Aí quando Deus ouve, vira para ela e Deus abre os olhos dela e ela vê. Isso muitas vezes parece com a nossa vida, sabe? Que a gente fixa, a minha segurança é isso aqui. Se isso aqui acabar, acabou para mim. Aí o negócio acaba mesmo. Aí o mundo acaba pra gente mesmo. A gente fica igual aqueles cavalos que colocam o negócio assim, não sei se vocês já viram, sabe? Lá eu vindo do interior, a gente botava os negócios assim no cavalo, do lado do olho dele, que ele não fica olhando pros lados, ele anda só em frente. Cabresto que Às chama? vezes a gente é desse jeito. Oi? É cabresto que chama? Viseira, então. É viseira. Eu acho que é viseira. Com certeza. Que aí vai assim, sabe? Aí muitas vezes a gente tá desse jeito. A gente tá chorando, desesperado, porque a água do odre acabou e tem um poço do lado. Quando a gente resolve ouvir a Deus, ele abre os olhos e você vê que tem um poço. Ela foi lá, encheu o poço e tal, e foi. E depois fala que o menino foi flecheiro, e ela casou o menino com uma mulher egípcia, e de Ismael vieram nações, vieram príncipes. E o povo está aí até hoje, né? A gente falou que os árabes vêm de Ismael. Então, eu acho que esse texto eu gosto muito dele, sabe? Porque ela conheceu o Deus que vê lá atrás, quando ela estava grávida, no momento de desespero. Agora ela conheceu o Deus que ouve, que ainda ouve. 16 anos, mais ou menos, depois, quando ela estava na situação mais desesperadora ainda. Aí a gente vê essas duas histórias. Tipo assim, as pessoas meio que não mudaram, né? Abraão errou de novo. Agar estava em apuros, está de novo. O legal é que o Deus deles também não mudou. Deus socorreu lá, socorreu de novo. Verdade. E aí eu quero ver aqui 2 pontos interessantes que eu vi aqui. Primeiro, que Deus escutou as lágrimas. Porque quando o menino está chorando, Deus ouviu o choro. Então talvez você que nos ouve aí, já tem situações que você passa na sua vida aí que você não consegue nem falar com Deus. Não solta a palavra, você fica só chorando. Deus está ouvindo cada uma das suas lágrimas. Porque assim como ele ouviu as lágrimas de Ismael aqui, ele ouve as suas lágrimas. E o segundo ponto que eu quero colocar aqui é que através disso aqui a gente vê também que Deus ama todos os árabes. Todos a descendência dos ismaelitas, Deus ama cada um deles. E tem propósito na vida de cada um deles. Pode ser que a promessa estava destinada a Jaque, por isso agora ela chegou até nós, mas isso não muda que Deus também ama eles, que Deus também quer salvar a estes. Então, a gente precisa, talvez não seja o nosso costume, mas só que é importante a gente talvez parar para orar por esses árabes, pela descendência de Ismael. E, não sei se é verídico, mas eu já escutei vários testemunhos de pessoas lá dos árabes lá que tiveram um encontro pessoal com Jesus, assim, de ver mesmo a aparição de Cristo. Então, eles também são um povo importante para Deus. Nós não podemos odiá-los. Nós temos que amar a eles, sabendo que Deus pode salvá-los também. E quer salvá-los. Mas amém. Então aí, continuando aqui então.
Então Deus escuta as suas lágrimas, não se desespere, saiba que Deus ouve todas as suas orações. Ore do seu jeito. Não tem um jeito certo de orar. Você tem que orar com o coração, não com palavras decoradas. E aí Deus cuida de cada um deles. Então aí, como o Léo falou, né, isso parece até uma repetição dos casos antigos, mas Deus é o mesmo sempre. Ele nunca deixa de cuidar de cada um de nós. Seguindo então, entra aqui o acordo entre Abraão e Abimeleque. Esse Abimeleque aqui é o mesmo Abimeleque que aparece aqui no início, né, do capítulo 20, né? E aí esse acordo aqui, que é interessante aqui, quando Abimeleque vai fazer aliança com Abraão, eu e o Evangelho, a gente estava conversando aqui, o Léo estava me falando, na verdade, né? No verso 23, você vai ver aí, ó, capítulo 21, verso 23, o que Abimeleque pede para Abraão. Fala assim, ó, agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem aos meus filhos descendentes. Então, ou seja, pelo fato de Abraão já ter mentido para ele, falou assim, ó, faz o seguinte, não mente para mim, Marão, você me jura isso aí, porque... Vai, como é que fica? A primeira impressão não foi boa, não, né? Já chegou lá mentindo, quase matou todo mundo por causa da mentira dele. Agora me jura por Deus que você não vai mentir nem pra mim, nem pro meu filho, nem pro meu neto. Mas aí tem a aliança dos dois aqui. Vamos puxar o 22, Felipe. Tá faltando 20 minutinhos aqui. O 22 que é o... Não, beleza. Só para encerrar então esse negócio aqui, que aí a gente entra no 22. Aí depois eles fazem um acordo também a respeito do poço, porque Abraão havia cavado um poço, mas aí os servos de Abimeleque haviam tomado esse poço à força. Mas aí Abraão fala com ele, mas e Abimeleque, eu cavei um poço, mas os seus servos tomaram a força. Aí o Abimeleque falou, mas eu não estou sabendo disso não, tal. E aí eles fazem uma aliança, separam ali os animais ali e tal, para poder restituir esse poço de volta para Abraão. Isso é o que acontece no versículo 22 até o 32. Então agora nós podemos entrar então no capítulo 22, que é o ponto clímax, vamos dizer assim, da história de Abraão, que muitos conhecem, de cor e salteado quase. Vamos lá. Eu vou ler os 2 primeiros versículos, como de costume, e aí a gente vai e comenta o restante. Capítulo 22, versos 1 e 2. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Então aqui é a história do sacrifício de Isaque, que Deus chama Abraão para fazer. Pode começar comentando, Léo, porque eu sei que passou alguns pontos interessantes aqui do início aqui, aí eu vou complementando aqui. Ok, aí vamos destacar algumas coisas. Deus, né, agora coloca Abraão à prova. Se olhar aqui na Bíblia, né, se você olhar na sua Bíblia de papel, aí você vai ver que tem um títulozinho, geralmente é algo parecido com isso. Deus prova Abraão. Esse texto aqui é lindo, porque é nele que a gente vai ver, meu ponto de vista, assim, né, uma das maiores mostras de amizade entre Deus e uma pessoa. Porque Deus aqui compartilhou o coração dele com Abraão, não só alegria. Ele compartilhou o momento mais triste que Deus participaria, ele compartilha com o seu amigo, Abraão. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Como o Felipe leu, né? Deus vira para Abraão e fala, olha, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem amas, e vá para a região de Moriá. Olha que Deus não economiza nas palavras. Pega seu filho e tal. Não, ele vira para ele e fala assim, olha, pega seu filho. Ele ainda vira, seu único filho. Ainda acrescenta, a quem amas, e fala para ele, sacrifique em holocausto. Holocausto, se você continuar lendo aqui o Antigo Testamento, os livros de Moisés aqui para frente, você vai ver que holocausto era uma oferta
que era totalmente queimada, só ficava a cinza do holocausto. Então o que Deus estava pedindo para Abraão fazer com Isaac não era simplesmente matar Isaac, era matar e queimar até que restasse só as cinzas e mais nada. Era isso que Deus estava pedindo. Ele ainda fala, seu único filho, a quem amas. E Abraão não titubeia, não discute, não fala nada. Só fala que é o seguinte, olha, no 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, pegou os servos, pegou o menino e foi. E no 4, né, e Deus também fala para ele, vai para a terra de Moriá, região de Moriá, no monte que eu vou te mostrar. Deus também gostava de botar Abraão para ir para os lugares sem falar direito para onde que era para ele ir. Ó, vai para a terra de Moriá, chega lá, eu te mostro qual monte que é. Lá vai Abraão, levando o seu único filho, quem ama e tal, sai de madrugada e vai. Você vê isso muito na vida de Abraão. Deus mandava ele fazer alguma coisa, ele fazia no mesmo dia, ou senão no outro dia, levantava de madrugada e fazia. Tudo que você vê Abraão fazendo é isso. Naquele mesmo dia ele circuncidou todo mundo. Está lá no capítulo 17. Ou senão, no outro dia, levantando de madrugada, ele foi. E aqui ele levanta de madrugada. Aí no versículo 4 vai falar que ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Abraão caminhou com seus servos e com Isaac 3 dias para chegar no monte que Deus queria que ele matasse o seu filho e oferecesse o holocausto. Imagina o que Abraão sentiu. Imagina, você que é pai ou mãe aí, você levando o seu filho para você, não para a morte, para você matar ele, 3 dias de caminhada. Ele teve todo o tempo do mundo para desistir, para desanimar, para blasfemar, para voltar para trás. E ele continuou firme. E ainda esperando o lugar onde Deus iria ordenar que era para ser. Aí, a hora que chega no monte, ele ergue, Deus fala com ele de alguma forma, não sei como, e ele sabe que aquele é o monte, lá vai ele. Aí agora que vem o show do negócio. Você pode estar se perguntando, o que Abraão estava pensando? Aqui não fala muito claro o pensamento de Abraão. Mas se a gente juntar esse texto com o que está em Hebreus 11, a gente começa a entender um pouquinho melhor o que Abraão estava pensando. Você lembra que o que Deus falou para Abraão não era só que você vai ter um filho. Ele fala, vai ser de Sara. Depois que a Isaac nasce, ele fala, em Isaac será contada a sua descendência. Ou seja, era de Isaac que viria o povo de Deus, o povo mais tarde seria Israel. Agora Deus está pedindo para matar e queimar até a cinza. Olha isso aqui. Quando está no 5, versículo 5. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Não sei se você já reparou esse texto, mas ele está indo com os servos, aí ele pega e fala, olha, espera aqui, eu vou lá com o menino, a gente vai adorar a Deus e a gente volta. Talvez você nunca reparou, ou às vezes você como eu, ficava pensando assim, Abraão não queria contar para o servo o que ele ia fazer, né? Não deve ter contado para ninguém, não deve ter contado para Sara, não deve ter contado para os servos. Então, se ele não queria contar o que ele ia fazer, mas se você juntar esse texto com o que está em Hebreus 11, você vê o que Abraão estava pensando. Olha, Hebreus 11, cadê o aqui? 11:17. Hebreus 11:17. Hebreus 11 todo é um monte de exemplo de fé. Aí o 11:17 fala o seguinte, ó, 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Por que estava fazendo isso? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figurativamente o recobrou. Abraão considerava que ele ia matar o filho dele, que ele ia queimar o filho dele em holocausto, mas que Deus era poderoso para ressuscitar aquele menino e trazer ele de volta, e ele efetivamente voltaria para onde ele deixou os servos junto com o menino. Era isso que Abraão estava pensando. Era esse o nível de fé que ele tinha na promessa de Deus. Quer comentar aí, Felipe?
É verdade. Então aqui eu não consigo imaginar o coração de Abraão e o do próprio Isaac também como sendo o sacrifício, né? A gente vê também a submissão de Isaac também ao pai, crendo no Deus do pai, né? Ele crê no mesmo Deus que o pai servia e fala assim, não, se é Deus que está pedindo, eis-me aqui, eu estou indo. Porque a gente não vê aqui uma narrativa falando que Isaac estava esperneando, falando com os servos de Abraão, talvez, para assim, olha, não deixa o Abraão me levar, não. A gente não vê Isaac falando isso. Isaac, ele simplesmente está ali, calado, se submetendo ao pai dele, sabendo que era para Deus Pai. Aí a gente também, mais uma vez, vê aqui Jesus também, né? Jesus também indo ali submisso ao Pai. A gente vê ali, por exemplo, ali na oração, Flora, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então aqui, Isaac submisso ao pai. E aqui, Isaac, eu não sei ao certo, mas parece que alguns historiadores vão dizer que acho que ele tinha por volta de 20 e poucos anos. Então ele já tinha idade suficiente para poder raciocinar, para poder compreender o que ele estava fazendo. Ele não era uma criancinha pequena, um bebezinho. Mas enfim, não é nada certo. Mas o fato é que Isaac tinha estrutura suficiente para conversar, pelo menos, porque ele conversa aqui lá na frente, ele vai falar. Nós temos o fogo e o cutelo, né? Cadê e o cordeiro? E aí é onde Abraão vai responder para ele, né? Deus proverá para si. Então, e aí, trazendo uma aplicação para nós também, é o seguinte: o que pode ser que a gente ama tanto que pode talvez estar preenchendo o primeiro lugar de Deus e que a gente deva talvez levar como sacrifício ao Senhor para que o primeiro lugar seja retomado a Deus, para que Deus possa se assentar nesse primeiro lugar do nosso coração. Não estou dizendo que Isaac era um erro para Abraão, mas eu falo mesmo para a questão de aplicação, de comparações que a gente pode fazer com as Escrituras Sagradas. Então, a gente precisa estar disposto a entregar a Deus mesmo as próprias bênçãos que Deus nos dá, para que a gente não corra o risco de servir e adorar mais as bênçãos do que o abençoador. Pode ser uma promessa que Deus te fez, mas será que tanto você que está esperando a promessa, quanto você que já tem a promessa cumprida, nós precisamos tomar cuidado para que a promessa não substitua o lugar daquele que nos prometeu. Então aqui, voltando historicamente aqui, Abraão passou por uma situação muito delicada. 3 dias que ele teve de lutar contra si mesmo, talvez, falar assim, não, eu não posso voltar para trás, eu preciso seguir em frente, enfim. Para um monte que Deus ainda ia mostrar, não sabia nem qual que é. Só depois que Deus ainda mostrou o monte. Talvez ele passava pelos montes e ficava na cabeça dele pensando, será que é esse monte? Será que é esse monte? Será que Deus... Enfim, muita coisa passando pela cabeça de Abraão nessa situação. E aí, complementando aí com Hebreus aí, foi muito interessante você trazer esse Hebreus aí, Léo, porque é um complemento, né? A Bíblia toda se completa. Por isso que nós precisamos ler tanto o Antigo como o Novo, porque o Novo, ele explica muita coisa do Antigo. O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Então, o Novo revela o Antigo. Então, por isso que nós temos que trazer essa unidade da revelação do Novo com o Antigo Testamento. Pode falar aí, Léo. Isso. Aí agora aqui, né, Abraão, né, levanta, deixa os servos dele lá, pega Isaac e vai. Aí Isaac faz a seguinte pergunta, versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. É aqui que vem o Jeová Jiré, que todo mundo conhece, né? Todo mundo, Deus é o Jeová Jiré, Deus o Senhor proverá. É aqui que aparece Deus proverá. A frase completa é, Deus proverá para si um cordeiro. Não é um contexto de prosperidade financeira, nada disso. É Deus provendo o cordeiro.
que depois a gente entende que é a salvação. Envolve a prosperidade também, eu vou explicar no final. Mas é esse o contexto. É muito mais do que Deus vai prover comida, bebida e tal. Deus vai prover o cordeiro. Ele vai prover tudo o que eu preciso. Literalmente tudo. E se ele não negou seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Mas é aqui, ó. Aí o que você vê, né? Ele perguntando, ele fala, Deus proverá para si um cordeiro. Isso é profético. Porque logo depois, né? Logo, né? Tipo assim, uns 2000 anos depois, você vai ver João Batista falar sobre Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Isso aqui é uma profecia cumprida depois em Jesus. Eis aí o Cordeiro que Deus iria prover. Como, ó, vai pegando aí. Aí depois, o versículo... Cadê, gente? Aqui, o 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. O pai, levando o filho para a morte, ele pega a madeira no qual o filho seria queimado ou morto, né? E coloca sobre as costas. E o filho carrega a madeira que seria o seu próprio instrumento de assassinato, de morte. Se te lembra alguém? Jesus, quando está avisando para os discípulos, né, que ele iria morrer e tal, ali nas últimas, antes dele ser preso, ele fala com os discípulos algo mais ou menos assim, vocês todos me deixarão só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. O Pai estava com Jesus em tudo. Até que chegou aquele momento em que Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Chegou um momento que até o Pai desamparou Jesus, e isso tem uma outra aplicação, né? Que ele desamparou Jesus ali porque ele personificou o pecado e tal. Algum dia, se Deus quiser, a gente fala sobre isso. Mas o Pai foi com o Filho no caminho da morte. Aqui a gente tem um pai colocando o madeiro sobre o ombro do filho e o filho carregando. E depois, o filho ainda perguntando, pai, né, cadê o cordeiro? Beleza, vai. Chega lá, chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Léo, você tá me ouvindo aí? Pessoal, outra. A lenha, amarrou Isaac, botou Isaac em cima da lenha, pegou o cutelo. Igual o Felipe falou, Isaac não era um bebê. Então Isaac, assim, e Abraão tinha mais de 100 anos. Então, assim, se Isaac tinha 12, eu tinha 20, não sei ao certo. Mas ele podia ter corrido, ele podia ter resistido, ele podia ter feito o que ele quisesse. Isaac se entrega. Né? Também, um filho depois se entregaria. E ele ergue o cutelo e vai para matar. Na hora que ele vai para matar, um anjo, né? O anjo do Senhor, brada do céu, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Não faz nada ao menino. Agora eu sei que não me negaste o teu filho, o teu único filho. E aí Deus complementa. E aí Abraão vira, né, ergue os olhos e vê um carneiro preso pelo chifre no meio lá, né, num lugar. Ele vai lá, pega aquele carneiro, mata e oferece a Deus. Gente, sabe o que está acontecendo aqui? Deus estava compartilhando com Abraão a dor que ele mesmo sentiria depois. Por 3 dias ele caminhou sabendo que levaria o seu filho à morte. Por 3 anos Deus viu Jesus vivendo sabendo que um dia ele morreria. Ele colocou o madeiro sobre as costas de Isaac e foi levando o cutelo e o fogo com o qual ele mataria. Deus foi com Jesus levando o madeiro nas costas e Deus, a Bíblia fala que Deus fez ele pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus colocou os nossos pecados, o instrumento que mataria Jesus, no filho dele. Só que a hora que chegou na hora H, Deus falou para Abraão, não faça nada com o menino.
Porque você lembra que o que Deus tinha falado, o que Abraão tinha falado foi exatamente Deus proverá para si um cordeiro? Abraão, até aqui eu estou compartilhando o meu coração com você. Eu estou compartilhando com você o dia que meu coração vai ser dilacerado. A maior dor que eu vou sentir em toda a história. Mas a partir daqui, não é você que vai fazer, não. A partir daqui, quem vai fazer sou eu. O único que vai perder o filho e vai ver o filho morrer, sangrar até a morte, vai ser eu. Toma esse carneiro e mata no lugar do seu filho. E um dia, eu vou fazer isso que você estava prestes a fazer, só que eu vou até o final. E aí, Deus, né, Abraão fica super feliz, né, e fala, né, chama aquele lugar, ele bota o nome daquele monte, daquele lugar de Jeová Jireh, o Senhor proverá para si um cordeiro. Senhor proverá. É isso que Deus proveu. E vira até um provérbio em Israel. Depois aqui no versículo 14 vai falar, daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Deus provê Ele mesmo o que a gente precisa para cumprir o plano dele mesmo. Então, todas as vezes que a gente está cumprindo uma promessa de Deus, você pode contar com Jeová Jireh. Ele vai cumprir tudo que você precisa para chegar até o final do plano que Ele mesmo te deu. Não vai prover tudo que você quiser. Ele vai prover tudo que precisa para cumprir o plano. E Deus proveu para si aquele dia um carneiro. Ainda não era o cordeiro. Lembra que Abraão achou um carneiro, não foi um cordeiro. Ainda não era aquele bicho que estava falando. É um cordeiro que depois viria, que é o próprio Filho de Deus. E aí ele morre e tal, né? Aí o carneiro ali e tal. E depois no 15, versículo 15, Deus vai falar o seguinte. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, aí falar, eu vou te abençoar, te multiplicar e tal. E no 18 ele vai falar, né, na sua descendência, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, porque Abraão foi até o final e obedeceu, a aliança ali foi selada. E a partir dali já era. Todas as nações da terra seriam benditas em Abraão. E aí a bênção de Abraão chegou até nós. E aí você vai ver lá depois, né, no Novo Testamento, várias vezes falar que a gente é descendência de Abraão, que as promessas de Abraão a gente herdou e tal. E você vai ver em Hebreus 6 exatamente essas mesmas palavras. O autor de Hebreus 6,13 vai falar o seguinte: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Se você ler, Deus fala, eu juro por mim mesmo que eu vou cumprir a aliança, porque você me obedeceu. Deus não tinha por quem maior que ele para jurar, ele jurou por si mesmo. E aí vai falar, né, que pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia. Pois Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ele também se interpôs com o juramento. E aí, como não tinha ninguém maior do que é superior a si, ele jurou por si mesmo, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento nós tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, para Jesus, para o verdadeiro Cordeiro, que Deus proveria. É essa aliança de Abraão que chegou até nós. Prometida por Deus e jurada por si mesmo, que cumpriria na descendência de Abraão, ao qual nós fomos feitos, e que nele todas as nações, inclusive os gentios, seriam abençoados. Aleluia. Então aqui já está chegando ao final da live aqui. O que eu tenho para dizer de tudo isso, assim, uma outra aplicação também é que a promessa que Deus te fez, Ele vai te dar as ferramentas necessárias para cumprir aquilo que Ele mesmo prometeu. Não importa quão impossível seja, Deus vai te dar o que for necessário para que a promessa dele se realize. Então a aliança dele Ele fez com você. Ele proveu o Cordeiro. Aqui a gente sabe que está se referindo ao próprio Cristo. Então entenda que Cristo,
está na sua vida, para que a promessa de Deus se realize na sua vida. Não importa quão difícil possa parecer, ou quão impossível possa parecer. Deus é o Deus do impossível. Então, creia somente naquilo que Ele prometeu para você. Ele vai te dar o que for necessário. Não sei o que, não sei quando, porque como a gente viu, é no tempo dele, da forma dele, na hora dele. Então, que você possa guardar essa